Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, tudo bem? Como vai você? Aqui é Andréia Souza. Nós vamos dar continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Hoje nós iniciaremos uma nova reflexão. Dando sequência aos nossos temas de reflexão sobre oração, faremos uso hoje de um texto base que está no livro Reflexões para uma Mente Renovada, de Paulo Silva. Usaremos o capítulo 7, que tem o título Crendo, Orando e Agradecendo. Prepare seu espaço, deixe sua Bíblia, seu caderno de notas próximos de você e enquanto ouve esse áudio-vídeo, faça seus apontamentos e depois compartilhe conosco sua experiência. Vamos à leitura? A carta de Paulo aos Filipenses nos conduz a um profundo entendimento do papel de um verdadeiro discípulo de Jesus. Paulo revela uma intensa alegria ao escrever à igreja de Filipos. Suas palavras são doces, encorajadoras e repletas de vida. Se lermos essa carta sem entendermos realmente o contexto histórico, pensaremos que Paulo estava num tempo de imensa bonança e refrigério, porém esses escritos foram redigidos de dentro de uma prisão. É impressionante o que uma mente firmada em Deus pode fazer, independente do lugar em que esteja.
Paulo era um homem visionário e guiado pelo Espírito de Deus. Ele tinha um plano de plantar várias igrejas, o que incluía iniciar uma grandiosa obra também na Ásia. Em uma ocasião, Paulo estava a caminho da sua segunda viagem missionária com Timóteo, Silas e Lucas, quando o Senhor Deus mudou a sua agenda e o direcionou para a Europa. Prontamente ele abriu mão de seu próprio projeto e cooperou com aquilo que Deus o estava orientando a fazer. Foi desta maneira que a igreja entrou na Europa. Atos 16, 1-12. Crendo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Para termos uma vida de fé, temos que viver uma vida com a palavra de Deus. É quando lemos a Bíblia que nos alimentamos espiritualmente, e só assim estaremos prontos para romper os obstáculos do dia a dia. A fé é gerada gradativamente pela palavra, moldando em nós a sua cultura, por meio da prática do que nela temos lido. A fé nos leva à posição de vencedores em Cristo Jesus, mesmo antes de travarmos qualquer batalha. Todos nós temos lutas e gigantes a vencer. Todos temos, em alguma esfera da vida, problemas a serem resolvidos. E sei que nenhum de nós pensa em continuar vivendo o resto da vida do jeito que estamos, por melhor que seja a experiência do tempo presente. Todos buscamos crescer, melhorar e, acima de tudo, viver o que Deus, de fato, tem para cada um de nós. Hebreus 11:6 nos orienta a viver em fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ninguém busca algo em que não acredite, certo? Mesmo que não estejamos vendo Deus fisicamente, podemos buscá-lo, pois sabemos que Ele existe e que está neste momento ao nosso lado. Se isso é uma realidade em sua vida, você tem uma medida de fé em seu coração, suficiente para levá-lo a viver coisas maiores com Deus. Ele tem planos maravilhosos a seu respeito e deseja revelá-los um a um. Estabeleça a rotina de ler a Bíblia todos os dias até que ela se torne tão necessária quanto a sua necessidade de respirar. Leia disciplinadamente, porque isso é um mandamento, e estude-a pelo desejo de estar com Jesus. Podemos forjar muitas desculpas para nos mantermos longe da palavra, mas a verdade é que, para aqueles que amam o Senhor, até dentro da prisão, podem manter um contato real e vivo com Jesus. E é nessa comunhão que o céu se manifesta, transformando as circunstâncias e promovendo a vontade de Deus. Orando. Ninguém ora se antes não estiver movido pelo Espírito de Deus. Ninguém ora sem ter a fé cultivada em seu coração. Você saberá como verdadeiramente está a sua fé em Deus pela vida de oração que você cultiva. O mandamento é claro, devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. O segredo do ministério de Jesus era a sua vida de oração em secreto com o Pai. Parece que Paulo também aprendeu, por meio do Espírito Santo, que esse era o estilo de vida de Jesus e que esta é a única postura que faz o homem firme nos propósitos soberanos de Deus. Quando desenvolvemos uma vida de oração, nos mantemos afastados de uma vida de confusão. Por causa da sua disciplina e prazer em orar, foi que Paulo recebeu a revelação de onde Deus realmente o queria levar. Mesmo que o coração de Paulo estivesse queimando por uma região, Deus tinha uma visão muito ampla do local em que sua estratégia seria mais eficaz. Como a oração nos torna sensíveis ao Espírito Santo, Paulo conseguiu ouvir exatamente a direção do Senhor. Precisamos de direção com o fim de realizar de maneira correta nossos planos, sonhos e projetos. Mas será que estamos realmente no caminho que Deus planejou ou estamos forçando uma estrada que achamos ser a melhor opção? Como saber? Em primeiro lugar, é necessário entendermos que as coisas de Deus são claras para aqueles que buscam a sua revelação. Precisamos também perceber que, se não estamos vivendo em oração, é provável que estejamos, de alguma forma, tentando prosseguir em nossa própria estrada ao invés do caminho que Deus preparou para nós. Pare, repense sua vida, comece a orar pedindo discernimento e direção para sua família, para os projetos dele para você. Faça uma lista prática com situações e com nomes de pessoas que você deseja ver transformada e ore até que se cumpra. A oração naturalmente vai ajudá-lo a se alinhar com Deus. Peça ao Espírito Santo que gere em você esse desejo de estar em comunhão com Jesus por meio da oração. Deus responde àqueles que o buscam e desembaraça os caminhos tortuosos de todos os que estão envoltos em circunstâncias contrárias ao plano de Deus. Ore mais
e reclame menos. Agradecendo. A gratidão é a característica de quem ama a Deus. Pessoas ingratas são infrutíferas e amargas, vivem cavando a própria cova dia após dia. Paulo, mesmo preso, depois de até ter levado várias chicotadas por amor ao Evangelho, estava feliz por saber que o seu sofrimento poderia, de alguma maneira, o tornar participante do sofrimento de Cristo. Ele estava convicto de que nada poderia separá-lo do amor de Deus, e por isso a sua felicidade era plena, independente das circunstâncias. Qual o tamanho do seu sofrimento? É possível agradecer a Deus por tudo o que você está passando hoje? A fé o levará à convicção de que Deus está no controle de tudo e que Ele é vencedor e também o fez vencedor, antes mesmo da batalha. Desta forma, você irá orar com alegria e discernimento, pois haverá a convicção de que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Aqui está o segredo de sermos gratos. Foi Deus quem iniciou uma obra grandiosa em nossas vidas, e é Ele mesmo quem irá completá-la. Comece agora mesmo a louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na cruz e por toda a graça que Ele já derramou em sua vida. Seja grato por tudo, agradeça a todos que o cercam, mantenha uma vida de expressão de gratidão a Deus e ao seu próximo. Sem eles você não seria nada. Bom, após essa reflexão do livro Reflexões para uma Mente Renovada, de Paulo Silva, vamos fazer nosso diário espiritual? Responda as duas perguntas: o que Deus está dizendo a mim e o que vou fazer com base nisso? Registre a sua experiência nos comentários desse áudio-vídeo para compartilhar com outros. Será importante outros poderem ler sua experiência. Eu espero encontrar você amanhã para darmos continuidade aos nossos 40 dias crescendo na oração. Convide seus amigos, fiquem com Deus e até lá!